Vamos continuar com os problemas de rede, né? Então, o primeiro que a gente viu foi o problema de transporte. Agora a gente vai ver o problema do fluxo máximo, né? Então, o problema de fluxo máximo ele pode ser modelado por meio de uma rede, né? Então, rede nada mais é do que um diagrama, né, que tem esse formato. Então, ela é formada por nós e por arcos, né? Então, os arcos ligam esses nós, né, para criar aí um caminho, né? No caso aqui do problema do fluxo máximo, se a gente estiver pensando aí na passagem de água, de gás, né? Então a gente teria aqui esses arcos como sendo tubos, né, ligando estações, né? Então a gente tem lá uma origem, de onde parte, por exemplo, um gás, né, e um destino. E entre esses nós, a gente tem as estações que vão interligar esses nós aí. E o objetivo do fluxo máximo é determinar que o produto que esteja partindo dessa origem consiga chegar no destino no maior volume possível, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, se for gás, se o gás estiver saindo, estiver partindo aqui da origem, a gente quer que chegue o maior volume possível de gás aqui no destino, né? É claro que esses tubos eles têm uma capacidade máxima, né, de passagem, né, que deve ser respeitada aí no nosso modelo, né? Então, o problema do fluxo máximo vai tratar disso, né, turma? Então, como está escrito aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Né, o tipo de problema de fluxo máximo é utilizado quando queremos maximizar a quantidade de fluxo de um ponto de origem para um ponto de destino e estamos sujeitos a restrições de capacidade de fluxo nos arcos, né? Então, os arcos, como eu disse, né, são essas flechas aqui, né, que vão interligar os nós, né? E eles têm uma capacidade aí, é uma restrição de capacidade. Então, os problemas de fluxo máximo, né, pode envolver aí a passagem de água, óleo, gás, energia, pode também se referir a uma malha rodoviária, né? Então a gente pode pensar nesses arcos aqui como sendo rodovias, né, interligando cidades, né? A gente pode ter uma diversidade de problemas aí que podem ser modelados por meio do fluxo máximo. Pessoal, vamos ver esse problema aqui e aprender como que a gente modela esse tipo de situação, né, para conseguir maximizar essa quantidade de produto que chegue a um determinado destino. Então vamos ver aqui o, o exemplo. Então, caso LCL Gasobras Limitada. Pessoal, então a empresa distribuidora de gás LCL Gasobras Limitada deseja determinar a quantidade máxima de metros cúbicos por segundo de gás. Então repara aqui, moçada, que é um problema envolvendo gás, né? Opa. Envolvendo gás. Esse canetinho aqui tá difícil. Passagem de gás, né, que pode bombear da estação de Campos, né? Então aqui é a estação de Campos, né, que é onde vai partir desse gás, onde esse gás é bombeado para o centro consumidor do Rio de Janeiro. Então esse gás ele vai partir daqui e ele tem que chegar aqui, ó, no Rio de Janeiro, nesse nó aqui, no AB.
através da rede de gasodutos existentes. Então, a gente tem uma rede aqui de gasoduto representada por esses arcos. Né? Então, cada arco aqui tem uma capacidade máxima. Né? Então, por exemplo, esse arco aqui, ó, ele tem uma capacidade máxima de 40 metros cúbicos por segundo de gás. Né? Então, por segundo, não pode passar mais do que 40 metros cúbicos de gás. Se a gente olhar para esse outro gasoduto aqui, ele tem uma capacidade máxima de 30 metros cúbicos por segundo, ou seja, ele não suporta mais do que 30 metros cúbicos de gás por segundo. E assim sucessivamente, né? A gente tem aqui vários gasodutos, né? Interligando essas estações aí, né? Partindo de Campos, chegando ao Rio de Janeiro. Bom, aí ele fala, a figura abaixo ilustra a estrutura da rede de distribuição e apresenta a capacidade de fluxo máximo nos trechos, em metros cúbicos por segundo. Beleza. Então vamos lá, sabe? Ó, primeira coisa, né? Então vamos ver aqui a resolução aqui, ó. Como que a gente resolve esse tipo de problema? Primeira coisa, turma. Sempre que a gente vai resolver um problema desse tipo, a gente cria um arco artificial, um arco falso. Né? Então repara que aqui a gente tem um arco, esse arco aqui, ó. A gente tem esse arco aqui, ó, interligando, né, como se estivesse voltando do Rio de Janeiro para Campos, sendo que ele não existia anteriormente, o problema, né? Então, se a gente voltar lá na rede original, repara que não existe esse arco. Na verdade, a gente coloca esse arco aqui artificial, né, somente para facilitar na hora de criar o modelo e para chegar numa solução ótima. Né? Então, a gente vai criar um arco aqui partindo de B a A. Né? É como se fosse um sistema fechado. Né? Então, parte de A, chega em B, depois volta em A de novo. Parte de A, chega em B, volta para A de novo. Né? Isso aí é um truque que a gente usa para a gente poder criar um modelo matemático do problema. Né? Depois, então, na verdade, o que a gente vai querer maximizar? Né? Função objetivo vai querer maximizar a quantidade de gás que sai de B e chega em A. Né? Porque se a gente conseguir maximizar a quantidade de gás que parte de A e chega em B, então a gente vai ter uma quantidade máxima que vai sair de B e chegar em A. Né? Ou seja, se daqui até aqui chegou o volume máximo possível de gás, né? Então, se aqui já chegou a quantidade máxima, então essa quantidade máxima vai ser também a que vai partir de B e vai chegar em A. Né? Pensando num sistema fechado. Bom, vamos determinar as variáveis aí do nosso problema. Né? Então, sempre que a gente vai resolver um problema de pesquisa operacional, a gente precisa criar as variáveis, né? Porque é por meio das variáveis que a gente cria a função objetivo e as restrições do problema. Pessoal, então repara que as variáveis são a quantidade de gás que vai passar por esses tubos aqui, ó, né, por segundo. Então, vou criar lá a primeira variável, ó, xa1. Quem que é xa1? Xa1 está se referindo a esse gasoduto aqui, ó, que parte de A e chega em 1. Né? Então, ela representa a quantidade de gás, né, ou seja, a quantidade de gás por metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por segundo de gás que saem de Campos e chegam na estação 1. Depois xa2 vai ser a variável, vai ser a quantidade de gás, de metros cúbicos por segundo que vai passar de gás
que vai partir de A e vai chegar em 2. Né? Então, ó, metros cúbicos por segundo de gás que saem de campos nó A e chegam na estação 2. Seria o nó 2 aqui, né? E assim vai, ó, x1, 3, 1, 3, ou seja, quantidade de metros cúbicos por segundo que saem do nó 1 e chega no nó 3, né? E assim a gente vai fazendo para todos os arcos, ó. Então vai ter o x1, 3, x1, 4, x2, 4, x3b e x4b. Né? Então repara ó, que a gente tem aqui quantos gasodutos? Quantos arcos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então são 7 variáveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então é uma variável para cada arco. Né? Então a gente quer chegar numa resposta, a gente quer chegar numa solução que diga para nós quantos metros cúbicos por segundo devem passar de gás em cada um desses arcos aqui, para que no final aqui chegue a maior quantidade possível de gás. Então vamos lá, moçada. Ó, função objetivo. A gente quer maximizar a quantidade de metros cúbicos por segundo que vão passar no arco XBA. Quem que é o XBA? É exatamente aquele arco artificial, ó, esse daqui, ó, que vai interligar o nó B ao nó A. Né? Ou seja, se a gente conseguir maximizar a quantidade de gasoduto, né, a velocidade, se a gente conseguir maximizar a quantidade de gás por segundo que sai de A e chega em B, então essa quantidade máxima também vai partir de B e vai chegar em A. Né? Então, o que chega aqui vai sair daqui. Né? Então, para montar um sistema fechado, a gente cria esse arco artificial aqui. Né? Então, a quantidade máxima que vai chegar, vai partir de A e vai chegar em B, é essa mesma quantidade máxima que vai sair de B e vai chegar em A. Né? Então, se a gente maximizar a quantidade de metros cúbicos por segundo que vão sair de B e chegar em A gente está maximizando a quantidade de metros cúbicos por segundo de gás que vão sair de A e vai chegar em B. Então, a função objetivo é maximizar o fluxo de gás no arco XBA. Bom, a gente tem as restrições de capacidade, né? Depois vamos aqui para as restrições. Restrições de capacidade. Então, reparam, sabe, que todos os arcos aqui possuem uma capacidade máxima. 40 metros cúbicos por segundo, 30 metros cúbicos por segundo, 20 metros cúbicos por segundo. Então, a gente tem que respeitar esse volume, esse fluxo máximo que cada gasoduto aí vai suportar. Cada arco vai suportar. Então, ó, repara que essa restrição ela é bem tranquila. Então, o XA1 tem que ser menor ou igual a 40. Né? Então, ó, se a gente pegar o XA1 se refere a esse arco. Então, ele tem uma capacidade de 40 metros por segundo. Então, tem que ser menor ou igual a esse 40. Ó. Se a gente pegar o x13, está se referindo a esse arco aqui, ao fluxo que passa está passando por esse arco aqui. Né? Então, ele tem que ser menor ou igual a 30. E assim sucessivamente. Ó. Só tem um detalhezinho aqui, turma, que é referente àquele nó artificial lá, que é o XBA. Repara que a gente dá um valor muito grande, ó. XBA tem que ser menor ou igual a menor ou igual a 9.999. A gente coloca um valor muito alto aqui, porque esse XBA a gente quer maximizar o fluxo nesse arco. Né? Então a gente coloca um valor bem alto mesmo para não ter problema na hora de procurar uma solução e essa solução ficar restringida por um valor baixo. Que, se a gente der um valor baixo aqui, isso pode prejudicar na hora de chegar numa solução no solver.
né? Então a gente põe um valor alto para não ter problema de ser um valor maior que o que foi dado aí, né, para essa variável. Bom, depois a gente vai ter outras restrições, né? A gente vai ter as restrições de fluxo. As restrições de fluxo aqui são um pouquinho mais complicadas, sabe? Ó, vamos entender aqui, ó. Ver como que a gente acha essas restrições de fluxo. Como é uma rede interligada, a gente precisa respeitar essas ligações, né? Então, por exemplo, ó, XBA. XBA se refere ao fluxo de gás que está partindo de B e chegando em A, que é aquele arco artificial lá que a gente montou. Repara, então, que o fluxo que vai sair de B e chegar em A, ele tem que ser igual à quantidade de fluxo que vai partir de A e vai chegar em 1 e que vai partir de A e vai chegar em 2. Né? Ou seja, a quantidade de gás que vai sair daqui, né? O fluxo que vai sair daqui de gás tem que ser o mesmo que vai chegar aqui e tem que ser o mesmo que vai para 1 mais 2, já que ele vai dividir, já que ele vai se dividir em 2. Então, o XBA tem que ser igual a XA1 mais XA2, ó, que é exatamente por onde ele se intervém. Então, o fluxo que vai sair de B e vai chegar em A, ele tem que ser igual à soma que parte de A e chega em 1, mais que parte de A e chega em 2. Então, XBA tem que ser igual a XA1 mais XA2. E isso implica, né, a gente sempre costuma igualar a zero aqui. Né? Então, como a gente faz para igualar a zero? A gente pega esses termos aqui, passa para lá, negativo, e iguala a zero. Né? Que é o padrão aí. Igualar tudo a zero. Sabe? Agora o XA1. Vocês concordam que o fluxo que vai sair de A e chegar em 1 tem que ser igual à soma, que vai sair de 1 vai chegar em 3, mais que vai sair de 1 vai chegar em 4. Né? Então a quantidade que chega aqui, ó, né, a quantidade que chega aqui em 1 tem que ser igual à quantidade que sai de 1 chega em 3 e que sai de 1 chega em 4. Então XA1 tem que ser igual a X1 3 mais X1 4. Jogando tudo para lá, né, passa negativo, fica igualado a zero. Depois vamos lá para o próximo, XA2. Então a quantidade de gás que vai chegar aqui no 2 tem que ser exatamente a quantidade que vai sair do 2 e vai chegar em 4. Então XA2 tem que ser igual a X24. Passa o X24 para lá negativo, igual a zero. E assim vai, né? Um saldo a X13. Então a quantidade de gás que sai de 1 e chega em 3 tem que ser igual a quantidade de gás que sai de 3 e chega em B. Então X13 tem que ser igual a X3B. Passa para lá para igualar a zero. Então X13 menos X3B igual a zero. Depois X14. Ó, a quantidade de gás que vai chegar aqui em 4 é que tem que tomar um cuidadozinho, então, sabe? Porque aqui nesse arco, nesse nó aqui, chegam dois fluxos. Né? Então é esse e esse daqui. Então repara que a quantidade que chega em 4 vem do 1 e vem do 2 também. Então x14 mais x24 tem que ser igual a x4b. A quantidade que chega do 1 ao 4 e que chega do 2 ao 4 tem que ser igual a quantidade que sai do 4 e chega em B. Então x14 mais x24 tem que ser igual a x4b. Passa para lá para ficar negativo, igualando a zero.
Pessoal, e para finalizar o 3B, né? Repara, ó. Repara que aqui no nó B, a gente tem dois fluxos chegando. Então, x3B mais x4B tem que ser igual a xBA, que é a quantidade que sai de B e chega em A. Né? Que é aquele arco artificial lá. Né? Então, x3B mais x4B tem que ser igual a xBA. Então, a x3B mais x4B igual a xBA. Passa xBA para dentro, negativo, igual a zero. E assim, então, a gente tem as restrições de fluxo. Né? Então, repara que quando a gente trabalha com o problema do fluxo máximo, sabe, a gente tem as restrições de capacidade e as restrições de fluxo. Né? E, por fim, aqui as restrições de não negatividade que eu esqueci de colocar. Mas que também são importantes, tá? Ficou sem aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Espera aí. Então, só para ficar completo. Então, x e j tem que ser Só esse notebook tá horrível, horrível, horrível. Horrível. Tem que ser maior ou igual a zero. Tem que ser maior ou igual a zero. Né? Para I, o I, moçada, ele varia entre quais valores? Ó, o I, então, ele pode assumir o valor de A, 1. Então, ele pode ser A, pode ser 1, pode ser 1 de novo, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Então, é A, 1, 2, 3, 4. A, 1, 2, 3, 4. E o J, ele vai variar entre quais valores? Vamos lá ver, ó. J, então, pode ser 1, pode ser o 2, o 3, o 4, 4B. Então, 1, 2, 3, 4B. Então, 1, 2, 3, 4B. Então, é isso aí, moçada. Até mais, então.